Nós clamamos a Ti, Senhor, a favor da humanidade, a favor, Senhor, daqueles que estão sendo atingidos por essa peste que assolou a humanidade. Nós oramos, ó Deus, pela nossa nação. Nós oramos, ó Deus, pelas nossas igrejas. Nós oramos, ó Deus, pelas autoridades, que o Senhor venha dar a eles a sabedoria, o entendimento para agirem neste momento. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que trabalham na área da saúde, cuidando dessa multidão de enfermos, que as tuas mãos, ó Deus, seja com eles, que o teu poder, Senhor, venha sobre estas pessoas doentes, para curá-las, para levantá-las. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, ó Deus, daqueles que serão atingidos não só pela doença, mas também nas suas finanças, nos seus empregos. Senhor, venha trazer paz, venha trazer segurança para a nossa nação e também para todos aqueles que no mundo estão sofrendo. Deus, continue conosco neste culto, abençoando nossos irmãos que estão em casa, participando de forma online. Ó Deus, vem, Senhor, alegrar os corações. Vem, ó Deus, pelo teu Espírito, consolar aqueles que estão tristes, aqueles que estão preocupados, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha revelar a eles o teu poder e a tua graça. Continua, Senhor, com cada família, continua em cada lar, dando, Senhor, o consolo. Ó Deus bendito, aqueles que estão privados de saírem na rua, aqueles que estão retidos dentro de casa, ó Senhor, que eles possam ter a tua presença com eles, enquanto não podem estar na companhia de familiares, de amigos, mas que o Senhor esteja presente em cada lar, em cada família, neste tempo tão difícil. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, prezados ouvintes, continue confiando em Deus, continue crendo em Deus, continue adorando a Deus. O momento é difícil, é uma fase diferente para nós. É estranho até estarmos aqui realizando um culto com uma igreja vazia. É uma experiência diferente, mas nós cremos que tudo isto nos ensinará, tudo isto nos fortalecerá. A igreja de Cristo, ela passará por esta fase, e ela sairá desta situação mais forte, mais experiente. Deus irá sustentar a sua igreja. Eu quero convidá-los agora para juntos lermos a palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia, abra ela no livro do profeta Oséias. A palavra que Deus me deu para transmitir ao seu coração. Profeta Oséias, capítulo 6. Estarei lendo a palavra de Deus, e para a compreensão do texto, eu vou ler todo o capítulo 6 do profeta Oséias, que nos diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor.
como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transpassaram o concerto como Adão, eles se apartaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Ó Deus, vem pelo teu Espírito aplicar esta palavra ao coração daqueles que a ouvem. Pelo teu Espírito, ó Deus, fale conosco. Tu sabes o objetivo desta palavra. Assim eu te peço que esta palavra seja edificante, que esta palavra alcance o resultado, o fim para a qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Prezados irmãos, prezados ouvintes, pode soar no seu ouvido de forma estranha essa palavra nesta hora. Mas espero que, ao final, você possa compreender o porquê desta palavra. Eu quero falar nesta noite sobre a necessidade de se conhecer a Deus, a necessidade de prosseguir conhecendo a Deus. Eu quero mostrar, meus prezados irmãos, a urgência que o mundo tem de conhecer a Deus. Quero mostrar também que muitos, hoje, chamados cristãos, irmãos evangélicos, precisam conhecer mais a Deus. Precisamos pensar profundamente neste assunto. O profeta Oséias descreve um quadro triste, um quadro desastroso, falando a respeito do povo de Israel, o povo de Deus. O profeta Oséias mostra que a nação de Israel, também Judá, estavam colhendo frutos desastrosos, estavam vivendo momentos trágicos. E o motivo é
eles deixaram de conhecer a Deus. Eles não prosseguiram no conhecimento de Deus. Eles esqueceram-se de Deus. Como um povo de Deus, eles se tornaram apenas religiosos, passaram a viver de teorias, de tradições, de rituais, mas a vida deles estava distante de Deus. Eles não conheciam a Deus de fato. Eles chamavam Deus de Senhor, o meu Senhor. Como muitos hoje confessam que conhecem a Cristo, confessam que conhecem a Deus. Muitos dizem, Deus é o nosso Pai. Mas será que de fato você conhece a Deus? Não conhecer a Deus é uma tragédia para a nossa vida religiosa. E eu estou falando de conhecer a Deus, não de maneira teórica, nominal. Não é conhecer a Deus através da história, através da pesquisa. Não é conhecer a Deus de ouvir falar de Deus. É muito simples isso. Sabemos que muitos procuram conhecer a Deus pesquisando, estudando. Mas eu quero falar de um conhecimento diferente. E é isto que eu quero, meus irmãos, que você entenda. E eu quero citar, por exemplo, algo muito simples para você entender o que queremos dizer nesta noite. Se você perguntar para mim se eu conheço a minha esposa, eu vou te responder que conheço. E por que eu conheço? Eu conheço porque eu tenho um relacionamento com ela há 39 anos. Eu vivo com ela diariamente. Há 39 anos, nós andamos juntos, nós dormimos juntos, nós comemos juntos. É por isso que eu conheço ela. Eu conheço os gostos dela. Eu conheço, de certa forma, até os sentimentos dela. Eu não a conheço porque eu estudei a vida dela. Eu não a conheço porque alguém me contou sobre ela. Eu não conheço porque eu ouvi falar dela. Eu a conheço porque um dia eu encontrei ela. E passei a viver com ela, andar com ela, ter um relacionamento com ela. E é este conhecimento que eu quero te passar nesta noite. É este conhecimento que Deus quer que você tenha a respeito dele. Aleluia. Meus queridos, talvez não seja essa a palavra que você gostaria de ouvir nesta noite. Mas esta é a palavra que o Espírito de Deus me trouxe ao coração para você que me ouve. Precisamos conhecer a Deus, mas não conhecer de ouvir falar.
Não conhecer porque pesquisamos as palavras, porque estudamos, é conhecer porque nós temos Ele conosco, porque nós vivemos com Ele, porque nós andamos com Ele. É esse conhecer. A igreja dos nossos dias tem errado assim como o povo de Israel errou. Ao tornar-se uma igreja teórica, ou às vezes uma igreja emotiva, mas sem ter profundidade no seu relacionamento com Deus. Por isso, eu quero te convidar nesta noite a rever os nossos conceitos a respeito de Deus, a rever o nosso relacionamento com Deus. Amados ouvintes, eu não tenho dúvidas que Deus está tratando com a humanidade. O mundo está sofrendo e muitos, a maioria, sequer sabe que há um Deus Todo-Poderoso que tem o controle do universo. Muitos talvez ignorem até mesmo o fato de Deus existir. Mas, queridos, se a humanidade conhecesse a Deus, se o povo se voltasse para Deus, eu creio que Deus iria ter misericórdia de todos e vai se nós confiarmos nele. Amados, eu creio que esta crise mundial, esta crise que a nossa nação está passando, assim como todos os demais, também trará lições para a igreja. Eu creio, meus irmãos, que a igreja de Cristo Jesus no Brasil passará por uma mudança através desse momento de provação que está passando. Eu quero te convidar para aproveitar esta fase, esses dias que você está dentro da sua casa, esses dias que você está privado até mesmo de sair na rua com seus parentes, eu quero te convidar para aproveitar esses momentos para pensar mais em Deus, para refletir sobre sua vida espiritual, para pensar sobre a sua vida de adoração, a sua vida devocional com Deus. Eu te convido a pensar se realmente você tem conhecido a Deus, tem andado com Deus, tem vivido com Deus, tem ouvido Deus falar. Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós, meus irmãos? Será que de fato conhecemos a Ele? Amados, para muitos cristãos brasileiros, Deus é apenas um ser poderoso que realiza milagres. Para muitos, Deus é lembrado apenas como aquele que tem poder para resolver os nossos problemas. E por isso, quando temos problemas, nós procuramos a Ele. Para muitos, Deus é um ser que está à nossa disposição para realizar nossos sonhos. Mas eu quero te convidar a pensar, amados ouvintes, Deus não é apenas um ser que está ao nosso dispor para nos abençoar, para realizar nossos sonhos, para resolver nossos problemas. Eu quero te convidar a pensar em Deus como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que te formou, que te criou, o que fundou o céu e a terra, o que criou o universo e sustenta tudo pelo seu poder. Eu quero te convidar a conhecer a Deus como aquele que é santo. Eu quero te convidar a conhecer a Deus como aquele que é onipotente, onisciente, onipresente. Eu quero te convidar a conhecer a Deus como aquele que é imponderável, que é imensurável. Eu quero te convidar a conhecer a Deus
como aquele que nos quer para Ele, como filhos, aquele que quer cuidar de nós, aquele que quer nos abrigar debaixo das suas asas. Eu quero te convidar a conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar em Deus. Eu quero te convidar a conhecer a Deus através de um relacionamento com Deus. Isso fará diferença em sua vida. O profeta Oséias diz que o povo perece por não ter conhecimento de Deus. O povo de Israel, o povo de Deus da antiga aliança, eles tinham tudo para viverem uma vida de prosperidade, de felicidade. Deus fez inúmeras promessas para eles, mas quando nós lemos, por exemplo, o livro do profeta Oséias, nós vamos encontrar um povo de Deus que tem nome de povo de Deus, que confessam, que adoram a Deus, que prestam culto a Deus, mas Deus manda dizer a eles: vocês não me conhecem, e vocês estão perecendo porque não me conhecem. É um grande perigo não conhecer a Deus sendo povo de Deus. Assim também nós, como igreja, somos o povo de Deus da nova aliança. Mas basta observar o estado espiritual de muitos cristãos para você perceber quão distante eles estão do verdadeiro Deus. Por isso, esta minha palavra nesta noite, neste primeiro culto que fazemos, culto de ensino, no seu lar, um culto de ensino em que transmitimos esta palavra através das mídias. Eu quero te convidar a entender o que Deus quer de nós, o que Deus quer da sua igreja. Eu quero te convidar a buscar um novo conhecimento de Deus, um novo relacionamento com Deus. Há um outro perigo que Israel experimentou. Foi o fato de uma vez conhecer a Deus, mas depois esquecerem-se de Deus, não levar a sério aquilo que tinham aprendido de Deus. Assim também, muitos receberam a Cristo, conheceram a Cristo, mas não zelaram por isto. Por isso, começaram a se afastar. E hoje estão distantes de Deus. Mas ainda há tempo, meus irmãos. Há tempo, igreja de Deus, para renovar a nossa fé, para reavaliar os nossos princípios. Eu quero te convidar a avaliarmos alguns princípios que devem fazer parte da vida daqueles que conhecem a Deus, que são povos de Deus, assim como Israel, a igreja. E uma das coisas que eu quero lembrar a vocês é que aqueles que conhecem a Deus, temem a Deus. Se você perdeu o temor a Deus,
é sinal que você não o conheceu de fato. E se o conheceu, você esqueceu-se, afastou-se dele. Quem conhece a Deus, teme a Deus. E quem teme a Deus, afasta-se do pecado. Israel caiu no pecado, começaram a pecar, praticar iniquidade, porque esqueceram-se de Deus, quem era Deus, e por envolverem-se com a iniquidade, começaram a perecer, começaram a sofrer. Mas Deus convida-os a voltarem para Ele, a se reconciliarem com Ele. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria para entender a Deus, para conhecer os caminhos de Deus. O temor do Senhor é um princípio. Se nós perdermos isto, nós perdemos o conhecimento de Deus e perdemos também os benefícios de Deus. Quem conhece a Deus, conhece o Senhor, confia no Senhor. No Salmo 37, versículo 3 ao 7, e eu quero ler esse texto para basear o que eu estou falando. Nos diz a palavra de Deus: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amados irmãos, quem conhece o Senhor, confia no Senhor. Você precisa disto nestes dias em que estamos passando. A igreja do Senhor precisa ser porta-voz da fé diante desta crise. O povo de Deus precisa erguer a voz diante das lamentações do mundo, erguer a voz diante do pânico que se instalou na terra. O povo de Deus precisa erguer a voz diante de famílias apavoradas, diante de pessoas que começam a entrar em estado de depressão, de angústias. É o povo de Deus, é a igreja de Deus que precisa levantar a voz e dizer: não se desespere, confie no Senhor. Não entre em pânico, confie em Deus. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Oh, meus irmãos, vamos bradar diante deste mundo, vamos declarar diante daqueles que estão sofrendo, vamos dizer a eles: Deus é o nosso Senhor, Deus tem poder. Quando alguém se aproximar de você
com a palavra de tristeza, de medo, de desespero, olhe para Ele e diga: confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Oh, amados irmãos, quando alguém se aproximar de você, dizendo para você: eu não sei o que vou fazer, eu não sei o que será da minha vida, eu não sei o que será da minha família, eu não sei o que será do mundo, diga para ele: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você conhece a Deus, é isso que você deve fazer nesta hora. Ainda que o cenário em volta de nós diga o contrário, é verdade. Saímos na rua, percebemos algo estranho, olhamos pela janela, vimos algo assustador, como nunca o vimos em nossa cidade. Ruas vazias, comércios fechados, hospitais lotados, pessoas desesperadas. É uma realidade. Mas a igreja de Cristo, o povo de Deus, não pode se prostrar diante disto. A igreja se levanta e dizendo: eu conheço um Deus. Eu conheço um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. E é isso, igreja, que devemos fazer nesta hora. Ainda que eu não possa estar no culto, ainda que nós não estejamos reunidos como de costume, porém, nós conhecemos a Deus e sabemos que Ele está conosco aonde nós estivermos. Se conhecemos a Deus, nós confiamos em Deus. No Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas para confiar é preciso conhecer. Você não confiaria em alguém que você não conhece. Você não confiaria em um Deus que você apenas ouviu falar que Ele existe. Você só confia se você conhece realmente a Deus. Por isso, o meu convite é: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Quem conhece ao Senhor vive um relacionamento com Ele. Se você me diz que conhece a Deus, mas não tem comunhão com Ele, você diz que conhece a Deus, mas você não fala com Ele, você diz que conhece a Deus, mas você também não ouve Ele falar, você não ouve a voz dEle. Que conhecimento é este? Que conhecimento é este? Os que conhecem a Deus se relacionam com Ele. Quem conhece a Deus de fato tem um viver diário com Ele. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque, que andou com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, diz que Enoque andou com Deus até o dia em que Deus o tomou para si. Enoque conhecia a Deus.
para andar com Deus, precisa conhecê-lo. Você não anda com alguém desconhecido. Você anda com alguém que você conhece e confia. Enoque andou com Deus. E nós devemos andar com Deus. Andar com Deus é ter um viver diário com Ele. Andar com Deus é ter Ele em nossos negócios. É ter Ele fazendo parte de tudo que nos envolve na terra. Andar com Deus é anoitecer e amanhecer com Ele. A igreja dos nossos dias precisa andar com Deus. E se andarmos com Deus, com Ele viveremos e desfrutaremos da sua perfeita comunhão. O apóstolo João diz, na sua primeira carta, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E se temos comunhão com Ele, nós alcançamos, primeiramente, o perdão dos nossos pecados e também a segurança, a paz, a alegria. Alcançamos nele a vida que necessitamos viver. Quem conhece o Senhor, serve ao Senhor. A sua vida é dedicada ao Senhor. Os que conhecem a Deus e se mantêm neste conhecimento, temem, confiam, vivem em comunhão e a serviço do Senhor. O mundo precisa, nesta hora, de pessoas que estejam a serviço do Senhor. E só nós, irmãos, podemos fazer isto. Servir ao Senhor, fazendo a sua obra. Servir ao Senhor, orando, intercedendo por esta nação. Servir ao Senhor, pregando o Evangelho, levando a sua palavra àqueles que estão perecendo. Servindo ao Senhor, mantendo a sua obra na terra. Sirva ao Senhor. Se você conhece a Ele, você o serve. E serve com alegria. Serve com prazer. Aleluia. É grato servir a Jesus. É grato servir ao Senhor. Quem conhece o Senhor desenvolve uma vida de dependência do Senhor. Eu quero te convidar para lermos um texto bem conhecido no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Pode parecer que não tem nenhuma conexão com esta palavra. Porém, eu quero te convidar a meditar e entender que aqueles que conhecem a Deus, têm comunhão com Deus, dependem de Deus e Deus cuida dele. Capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 10 ao 13. Quando você orar, diga ao Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Esta é a oração que Jesus ensinou. Mas eu quero lembrar esta oração, não apenas como uma oração, mas como um testemunho daqueles que conhecem a Deus. Jesus ensina a orar, e uma das coisas que ele mostra é que Deus é o nosso Pai. Quando orar, digam assim: Pai nosso que estás nos céus. O que tem a ver isto com o texto de Oséias, quando diz: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor? Tem tudo a ver. Como é que eu posso dizer Pai nosso que estás nos céus, se eu não conheço Ele? Você fala com um pai que não conhece? Você tem um pai e você não conhece ele? Ou então você chama alguém de pai, um ser que você não conhece? Jamais. Eu só posso de coração fazer esta oração se eu conheço a Deus. Se eu conheço, eu sei de fato que Ele é o nosso Pai, que Ele é o meu Pai. Eu conheço o meu Pai. Aleluias. Deus é o meu Pai. E eu só posso dizer isto porque eu conheço Ele. E quando Jesus ensina a orar e diz: quando vocês orarem, digam Pai nosso que estás nos céus. Ele não estava falando para os discípulos recitarem isso, repetirem isso como uma teoria religiosa. Não. Ele estava querendo que eles percebessem quem é Deus, que eles conhecessem a Deus, não tivesse apenas uma imaginação vaga sobre Deus, mas que eles entendessem que Deus é tão real, que é o nosso Pai, e nós devemos olhar para Ele, falar com Ele, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Oh, meus queridos irmãos, você é capaz de dizer isso de coração? Você é capaz de perceber isso como uma realidade? Você é capaz de dobrar os seus joelhos, talvez em um quarto vazio, em um lugar deserto, mas na sua mente, no seu coração, você perceber que está diante de um ser poderoso, e que é o seu Pai, e você falar com Ele, declarar-se para Ele, apresentar a sua vida a Ele. Conheça ao Senhor, conheçamos ao Senhor, voltemos ao nosso Deus, lembramos do nosso Deus. E na oração Jesus diz assim: peça ou disponha-se diante dele, para que a vontade dele seja feita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu desejo que a vontade de Deus seja feita, porque eu sei quem Ele é.
Aleluias. Aleluia. Ele não é um ser imaginário, abstrato. Ele é um ser real, verdadeiro. Ele é o nosso Pai. E reconhecendo isto, conhecendo isto, nós nos dispomos diante dele, abrimos mão da nossa vontade própria, abrimos mão do nosso ego, para que a vontade dele seja feita, que ele faça o seu querer. E assim sendo, confiamos nele, que ele vai cuidar de nós. Por isto, sabendo quem ele é, nós pedimos perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecado. Mas eu só posso pedir perdão se eu conheço a ele. Eu sei que ele tem poder para perdoar. Conhecendo a Deus, e vendo, sentindo, percebendo, convivendo com ele, nós passamos a uma dependência dele, sabendo que ele é quem vai sustentar-nos, vai nos dar o pão de cada dia. Olha só, irmãos, quanta gente está hoje preocupada, porque as notícias dão conta que vai aumentar o desemprego, que vai haver recessão, que o mundo inteiro vai sofrer. Quanta gente está preocupada, porque ouviu dizer, e é uma realidade, que a fome vai aumentar. Porém, aquele que conhece a Deus, sabe que ele é o nosso Pai, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se você conhece a Deus, tem um relacionamento com ele, você vive com ele diariamente, e você sabe que ele não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Você sabe que ele não vai lhe desamparar, porque você sabe quem ele é o nosso Pai. O pão nosso, Pai, nos dá hoje. Aleluia. E ainda o Senhor diz assim: não nos deixes cair em tentação. Aquele que conhece a Deus, teme a Deus, tem comunhão com Deus, sabe que o próprio Deus é quem nos livra do pecado. Sabemos que o mundo jaz no maligno, a iniquidade se multiplica, a humanidade se distancia cada vez mais de Deus. O povo de Israel receberam promessas gloriosas de Deus. Porém, eles nunca conseguiram desfrutar das promessas plenamente, porque nunca conseguiram se apartarem do pecado. A história vai mostrar um povo com os quais Deus faz uma aliança, faz promessas, dá-lhes uma terra, prepara um reino para eles.
mas por causa da natureza pecaminosa deles, eles jogam tudo por terra. São séculos de problemas. Se você conhece a história de Israel, você sabe o que eu estou dizendo. Deus fez promessas a Abraão. Deus fez promessas a Isaac e a Jacó. Deus fez promessa a Israel. Quando viveram no Egito escravizados, Deus tira-os do Egito e promete dar-lhes uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Só que logo eles voltaram atrás, não perseveraram, não temeram, não obedeceram, não guardaram a palavra de Deus, não guardaram o conhecimento de Deus. Por isso Oséias diz, ou Deus diz através de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas por que a falta de conhecimento? Por causa de uma natureza pecaminosa, que afasta o homem de Deus. Israel falhou. E nós hoje, irmãos, e a igreja? Nunca se ouviu falar tanto em pecados dentro da igreja. Nunca se ouviu falar tanto em crentes praticando adultério, imoralidade. Nunca se ouviu falar tanto em cristãos evangélicos vivendo vidas de dissolução. As pessoas nunca tiveram tanta dificuldade para ter uma vida de santidade diante de Deus. E todos que se desviam da palavra de Deus, todos que caem no pecado dizem: é porque eu sou fraco, é porque a minha natureza é fraca, é porque a minha carne é fraca. É verdade. Só que, meu amado irmão, Jesus ensinou a orar, e ele disse assim: quando vocês orarem, digam a Deus: Pai, não nos deixes cair em tentação. Quando você conhece a Deus, segue estes princípios que eu tenho falado, temendo a Ele, confiando nele, obedecendo a Ele, tendo uma vida de comunhão, relacionamento com Ele. Você tem também dependência dEle e confiança para orar, crer que Ele não vai te deixar pecar. Só Ele pode fazer isto. Pai, não me deixes cair em tentação. Aleluia. Isto é, só o Senhor pode me livrar do pecado. Amado, se você conhece a Deus, Ele te livrará do pecado. Não há desculpas para viver uma vida impura se você conhece a Deus de fato. Se conhece de forma pessoal, se vive com Ele, se anda com Ele. Porém, se você conhece porque ouviu falar, ouve falar, você conhece a Deus porque você estudou
pesquisou o que significa a palavra Deus, o que é Deus, quem é Deus, você pode estudar, você pode pesquisar. Não vai adiantar nada, você vai pecar do mesmo jeito. Mas se você conhece a Deus através de um relacionamento com Ele, aleluia. E quando você anda com alguém, se relaciona com alguém, você passa a entender este alguém. Você sabe o que ele quer, o que ele deseja e sabe o que ele é capaz de fazer. Portanto, se você conhece a Deus, você sabe que Deus é o nosso Pai e Ele nos alimenta, nos sustenta e Ele nos livra do pecado, nos livra da tentação. E finalmente, Jesus diz: livra-nos do mal. E eu quero encerrar com esta palavra: Deus tem poder para nos livrar do mal. Deus é o nosso Pai. Eu conheço Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não quero dizer para você ser imprudente. Eu não quero aqui dizer que sou eu também um super crente. Amados, eu confesso para vocês que às vezes eu abro a janela, olho para fora e eu sinto um certo medo, uma estranheza com o que eu estou vendo. Eu ligo a televisão, ouço o que estão dizendo, eu sinto um certo medo. Alguém chega para mim e diz: pastor, você está tomando cuidado, você está tomando as precauções, seguindo as recomendações. E eu falo: estou. Mas se você pergunta: você não está com medo? Eu te digo: eu posso às vezes até sentir medo, mas toda vez que eu sinto medo, o meu espírito diz: Deus é o nosso Pai. E Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: quando você orar, diga: livra-nos do mal. Então, amado irmão, igreja de Deus, o Deus que eu conheço é o Deus que nos livra do mal. É esse Deus que eu te convido a se aproximar mais dele. Se você conhece, procure conhecer mais. Se você anda com ele, procure andar mais. Procure ter mais comunhão com ele, mais intimidade com ele. Procure ouvi-lo diariamente. Procure senti-lo. E você irá ter segurança. Quando você sentir medo, o Espírito dirá dentro de você: Deus vai te livrar. Aleluia. Aleluia. Era isso que Deus queria de Israel. Ele queria cuidar deles, ele queria ampará-los, queria protegê-los, queria alimentá-los. Mas eles se esqueceram. Passaram a viver uma religião histórica, teórica. Assim muitos cristãos têm feito nos nossos dias. Um evangelho de palavras, de teorias, de emoção apenas. Não, queridos. Vamos viver um evangelho real. O evangelho que é o poder de Deus. O evangelho que nos leva a conhecer a Deus cada dia mais. O evangelho que nos faz andar com Deus como Enoque andou. O evangelho que nos leva a declarar: Deus, Tu és o nosso Pai. E como nosso Pai, dai-nos o pão de cada dia.
Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, faz a tua vontade, o meu ser pertence a ti, em tuas mãos eu estou. Aleluia! Conheçamos, prossigamos em conhecer a Deus. E só Ele nos fará atravessar este rio que estamos atravessando. Se você conhece, se você confia, se você teme, se você o serve, você vai passar por tudo e dirá um dia: foi bom passar por tudo isso. Aprendemos, melhoramos. Aleluia, aleluia. E eu termino dizendo: eu creio, meus irmãos, que a igreja, ao passar por esta crise, também alcançará um avivamento. Os crentes voltarão a buscar mais a Deus. Os crentes terão mais experiências com Deus. Os crentes conhecerão mais quem é o seu Deus. Ó Deus, nosso Pai, eu te peço agora, Senhor, que pelo Espírito Santo da graça, faça com que aqueles que nos ouviram guardem esta palavra, creiam nesta palavra e vivam por esta palavra. Senhor, em tuas mãos entregamos nossa vida, entregamos nossas famílias, entregamos nossa igreja. Fica conosco em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenham uma